Ah, para! Essa luta foi roubada. Como assim o Mika perdeu? Que -1 foi esse? Roubaram na cara dura. O Isaac bateu ali naquela finalização. Esses foram alguns dos vários comentários que fizeram na nossa live na hora da luta entre o Isaac Baiense e o Mika Galvão. A gente analisou todos os pontos dessa luta e agora eu darei a minha opinião de quem venceu essa luta. Então fica aí comigo para saber mais sobre isso. Sejam bem-vindos ao BJJ Black Sheep Fit, seu programa de treinamento voltado para o jiu-jitsu. Mesmo você não sendo profissional e só quer melhorar na sua capacidade física para o jiu-jitsu, aqui é o lugar. Nesta sexta-feira, dia 21 de outubro, tivemos o BJJ Stars 9, Lendas Nunca Morrem, onde tivemos um GP valendo R$100 mil e 9 lutas casadas, gi no gi. Mas como a gente vai fazer com relação aos resultados do evento? A gente vai separar em 3 vídeos, exatamente para podermos falar com mais detalhes sobre ele. Onde nesse aqui falaremos da tão polêmica luta entre o Mika Galvão e o Isaac Baiense, e depois vai sair aqui no canal um vídeo falando dos resultados das lutas casadas e outro vídeo falando dos resultados desse GP. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí para você não perder esses vídeos. Então, vamos ao que interessa. Vamos entender o que aconteceu na luta entre o Mika Galvão e o Isaac Baiense. Primeira coisa, que placar era aquele? Pô, BJJ Stars, vocês fizeram um evento muito massa, grandes atletas, grande premiação, uma ótima estrutura, mas vacilaram com o placar. O placar tava muito ruim. Todas as vezes que rola o BJJ Stars, a gente reclama do placar, mas dessa vez foi a pior. Nos outros vídeos, a gente pedia para colocar o nome dos atletas e eu já estava até preparada para reclamar disso novamente. Só que não, dessa vez tinha, só que tava tão pequeno que eu fui reparar isso só na metade do evento, quando eu fui tentar ver uma vantagem de punição lá e acabei vendo que tinha coisa escrita e vi que era o nome dos atletas. Estava muito pequenininho, o tempo também estava pequeno, apesar de dar para ver, estava pequeno. Agora, as punições e vantagens não dava para ver, dava até raiva quando você tentava olhar o placar e não conseguia ver nada, forçava o olho, chegava pertinho e não conseguia ver. E isso atrapalhou um pouco a experiência em assistir a luta porque você não sabia o que estava acontecendo. Às vezes a câmera não pegava os gestos do árbitro, então a gente não sabia quando foi dada uma punição ou uma vantagem. E quando você tentava olhar no placar não conseguia ver. E isso refletiu exatamente na luta entre o Mika Galvão e o Isaac Baiense, porque a gente não sabia que horas tinha sido dado a punição. Achei até que tivesse sido por decisão a luta. Então, por favor, aumenta a fonte do placar. Dito isso, vamos para a análise da luta. O que a gente fez? A gente analisou os movimentos exatamente para ver se aquela punição foi dada corretamente ou erroneamente. Se caso ela tivesse ido para a decisão, quem teria mais probabilidade de vencer a luta? A luta tinha duração de 8 minutos e eles ficaram cerca de 3 minutos no hand fighting, que é aquela briga de mão. E mais ou menos em 5 minutos e pouco tivemos o primeiro ataque, que foi do Isaac Baiense, em uma tentativa de guilhotina em pé. Eles chegaram próximo do final do tatame, o árbitro mandou voltar para o meio com a guilhotina encaixada e então o Mika se desvencilhou. Alguns segundos depois, o Mika puxa para a guarda e tenta um heel hook bem encaixado. Tão bem encaixado que algumas pessoas até disseram que o Isaac bateu ali. E apesar dele ter feito um movimento duvidoso, na minha opinião, foi uma tentativa de tirar a perna do Mika e não uma desistência. Lembrando que a regra das lutas no gi era do ADCC e pelo que eu entendi, puxar para a guarda só dava negativo no período que valia a pontuação e não desde o começo das lutas, como são as finais do ADCC. Podemos perceber isso na luta do Nagai e do Paulo Miyao, que ambos puxaram para a guarda no período no points
e nada de negativo. Ou seja, nesse momento, nada de negativo para o Mika por puxar para a guarda, porque estava no período no points. Mais para frente, na luta, tivemos uma tentativa de raspagem do Mika, depois mais uma tentativa de raspagem dele, depois uma tentativa de passagem do Isaac, depois um wrestling up from guard do Mika, que é você levantar da guarda tentando quedar. Tivemos uma tentativa de queda do Mika, lembrando, galera, que estou considerando aqui movimentos que causaram reais riscos. E então chegamos no momento que causou toda a polêmica. O Isaac grampeou o pescoço e braço do Mika e deu sprawl, levando-o para o chão, deixando-o de 4 apoios. Passa-se 6 segundos, o Mika vira de frente, puxando para a guarda. E aí é que deram o negativo para o Mika, que na minha opinião, erroneamente. Porque, de acordo com as regras do ADCC, em uma tentativa de queda, vocês forem para o chão ficando de 4 apoios, o que está por baixo pode puxar para a guarda depois de 3 segundos. E não é dado negativo. Exemplo, luta do Gororaya contra o Bochecha, final do absoluto do ADCC de 2019, onde puxar para a guarda já dava um negativo mesmo do começo da luta, que era período no points, onde o Gororaya puxou para a guarda depois de 3 segundos e nada de negativo. Quer outro exemplo? Baby Shark contra o Diego Pato, final da seletiva aqui no Brasil. O Dioguinho grampeava as costas do Pato, que ficava de 4 apoios, e rapidamente o Baby Shark soltava, exatamente para o Pato não poder puxar para a guarda. E como vimos no temporizador que eu coloquei aqui, o Mika puxou para a guarda depois de 6 segundos, ou seja, com um tempo bem confortável para não ter problema. Mas deu. E facilmente a gente consegue escutar a voz do Melk avisando que passou de 3 segundos. 3 segundos, professor! 3 segundos, professor! E também deu para ouvir gente gritando, pedindo 2 pontos. Mas de acordo com as regras do ADCC, eu vou até ler aqui para vocês. Se um oponente te derrubar e você ficar na posição de 4 apoios por mais de 3 segundos, não há pontos por queda. Depois disso, tivemos um ataque no braço do Mika Galvão e várias pessoas disseram que o Isaac Baiense bateu. Inclusive, comentaristas do BJJ Stars ficaram na dúvida com relação a isso. E olhando de novo, mais uma vez, na minha opinião, o Isaac não bateu. O tempo todo, o Mika, enquanto por baixo, tentava atacar e o Isaac o empurrava, exatamente não deixando ele se aproximar. Então, na minha opinião, analisando todos os movimentos da luta, se fosse por decisão, o Mika Galvão ganharia claramente. Se é regra da ADCC, aquilo após 3 segundos não é passivo de pontuação negativa. Então, na minha opinião, o Mika Galvão venceu a luta. Ah, Rafa, então você acha que o Isaac não teria chance de ganhar do Mika? O Isaac tinha chance sim de vencer o Mika. Dá pra ver na luta que ele não se intimidou não. Jogou forte para frente, buscando ataque, queda. Mas nessa luta em específico, o Mika, na minha opinião, venceria. Quero muito ver a luta dos dois novamente e, na minha opinião, qualquer um dos dois pode sair com a vitória. Mas nessa luta, eu acredito que o Mika venceu. Agora eu quero saber de vocês. E aí, na sua opinião, o Mika venceu ou não essa luta? Agora, galera, por favor, se alguém souber alguma parte na regra que mostra que aquilo sim, o Mika deveria ganhar o negativo, me diga, porque eu faço um vídeo novamente falando, ó, não, de acordo com tal regra, realmente, aquilo é negativo, por causa de algum detalhe, enfim, fale aqui que não tem problema, a gente faz um outro vídeo explicando a situação. Mas de acordo com as situações que eu já vi e pela regra, não era negativo ali não. E isso é um problema grande quando se usa a regra do ADCC, porque ela é cheia de peculiaridade. E ela só funciona como um todo porque o formato do ADCC é para isso. Até o fato da luta sair do tatame e continuar ajuda com essas regras. E no BJJ Stars, antes mesmo de chegar lá fora, o árbitro já parava a luta, o que já prejudica o uso desse conjunto de regra. Mas agora me conta aqui, se realmente for considerado um erro na arbitragem,
O que você acha que o BJJ Stars deveria fazer? Rever esse resultado ou deixa como está e marca uma revanche entre os dois? Porque realmente, se foi um erro na arbitragem, o Mika foi prejudicado. Mas também voltar depois que o Isaac Baiense foi declarado como campeão é sacanagem com o Isaac, porque o erro não foi dele. É complicado, até porque o Isaac fez o seu jogo ali no final baseado nesse negativo do Mika, achando que ele estava vencendo. Então, assim, o que você acha que deveria ser feito? Difícil essa situação. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Se você não assistiu nenhum deles, assista porque eu recomendo.